Os passos firmes de Jesus ressoavam no chão árido, enquanto ele e os discípulos caminhavam rumo a Jerusalém. A estrada entre Samaria e Galiléia era um território de tensão, onde judeus evitavam os samaritanos devido a séculos de rivalidade cultural e religiosa. Mesmo assim, Jesus insistia em trilhar por ali, ignorando os olhares desconfiados de aldeões distantes. "Por que exatamente estamos passando por este lugar?" murmurou um dos discípulos, lançando um olhar preocupado às colinas ao redor. "Não seria mais seguro dar a volta?" Jesus parou e olhou para o horizonte. "Porque a necessidade é maior, onde a rejeição é mais profunda", respondeu com calma, mas firmeza. O grupo continuou, enquanto o vento seco trazia consigo o cheiro de terra e folhas queimadas pelo sol. Ao longe, uma pequena vila começava a surgir, com suas construções humildes e moradores ocupados com tarefas do dia a dia. Os discípulos seguiam em silêncio, cada um refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele parecia determinado, e o motivo daquela rota logo ficaria claro para todos. À medida que se aproximavam da vila, vozes fracas começaram a emergir do silêncio do deserto. Jesus e os discípulos pararam, atentos ao som. De trás de uma formação rochosa, 10 figuras apareceram, mantidas à distância pela lei que isolava os leprosos. Seus rostos e corpos estavam marcados pela doença, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de desespero e esperança. "Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!" gritaram as vozes unidas em um clamor que atravessava a distância. Os discípulos deram alguns passos para trás, instintivamente cautelosos. A lei era clara. Os leprosos deveriam permanecer afastados, alertando sua presença com gritos e sinos para evitar o contato com outros. Jesus, no entanto, não se moveu. Seu olhar repousou sobre o grupo. Ele via além das feridas e roupas rasgadas. Via almas quebradas, ansiando por restauração. O vento carregava o eco de seus gritos enquanto o mestre permanecia em silêncio por um momento, criando uma tensão palpável no ar. O encontro que mudaria suas vidas estava apenas começando. Jesus deu um passo à frente, enquanto os discípulos observavam com apreensão. O grupo de leprosos, percebendo sua atenção, silenciou, aguardando suas palavras como uma possível resposta ao clamor de suas almas. "Vão e apresentem-se aos sacerdotes", disse ele com serenidade, suas palavras carregadas de autoridade. Os leprosos trocaram olhares incertos. O que ele queria dizer? Apresentar-se aos sacerdotes era um passo exigido pela lei apenas para aqueles que haviam sido curados. Mas eles ainda estavam cobertos de feridas. Um deles, hesitante, murmurou: "Mas ainda estamos como antes." Jesus manteve-se firme, seu olhar penetrante os encorajando a confiar. Pouco a pouco, os 10 começaram a caminhar, seus passos lentos inicialmente marcados por dúvida, mas logo ganhando velocidade à medida que a esperança tomava forma. "Por que eles foram embora tão rápido?" perguntou um dos discípulos. Jesus olhou para ele, um leve sorriso nos lábios. A fé sempre dá o primeiro passo antes de ver o milagre. Os leprosos desapareceram na direção da vila, enquanto o silêncio da estrada voltava a dominar o ambiente. A estrada sinuosa parecia interminável para os leprosos. Cada passo era dado com um misto de obediência e incerteza. O silêncio entre eles era interrompido apenas pelo som das sandálias na terra seca. Mas então, algo começou a mudar. Um deles olhou para as mãos. As feridas que antes cobriam sua pele estavam desaparecendo. "Olhem, minha pele está limpa", gritou, sua voz tremendo de emoção. Os outros pararam e inspecionaram seus próprios corpos. A transformação era inegável. A carne antes marcada pela doença estava agora restaurada, como a pele de uma criança. Os olhares de espanto logo se transformaram em risos e lágrimas de alegria.
"Estamos curados", exclamou outro, erguendo as mãos ao céu. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, como se estivessem acordando de um pesadelo. No meio da euforia, um deles, um samaritano, parou. Olhando para o caminho por onde vieram, ele disse: "Preciso voltar e agradecer." Enquanto os outros seguiam para cumprir a ordem de se apresentarem aos sacerdotes, ele correu de volta, seu coração cheio de gratidão. O samaritano corria pela estrada, seus pés levantando poeira, enquanto sua mente se enchia de pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Ele não podia ignorar quem havia tornado possível o milagre. Quando avistou Jesus ao longe, caiu de joelhos diante dele, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Obrigado, mestre, obrigado por me devolver a vida", exclamou, sua voz embargada de emoção. Jesus olhou para ele com ternura, enquanto os discípulos observavam em silêncio. "Não foram 10 os que foram curados?", perguntou Jesus, seus olhos buscando nos arredores. "Onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro." O homem continuou ajoelhado, adorando a Jesus com sinceridade. Aquele gesto era mais do que gratidão. Era um reconhecimento profundo de quem Jesus era. Então Jesus falou com compaixão: "Levante-se e vá. A sua fé o salvou." Essas palavras ressoaram profundamente no coração do samaritano. Ele se levantou, mas não deixou de olhar para Jesus, como se quisesse guardar cada detalhe daquele momento inesquecível. Enquanto o samaritano desaparecia no horizonte, os discípulos se aproximaram de Jesus, curiosos e pensativos. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mestre, por que apenas um voltou? Não foram todos curados?" Jesus, com um olhar sereno, respondeu: "Sim, todos os 10 foram curados, mas nem todos reconheceram a fonte do milagre. Este homem, um estrangeiro, voltou para glorificar a Deus. A gratidão nasce da fé verdadeira." Os discípulos refletiram sobre essas palavras enquanto continuavam a caminhar. A estrada parecia menos árida agora, como se o ato de gratidão do samaritano tivesse iluminado o caminho. "A cura física é importante", continuou Jesus, "mas a maior cura é a da alma. Muitos recebem bênçãos, mas poucos têm o coração transformado." O grupo seguiu em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos sobre fé, gratidão e o significado da verdadeira salvação. Ao longe, o céu começava a mudar de cor, anunciando o final do dia. Mas para aqueles que ouviram as palavras de Jesus, o entendimento de suas lições era apenas o começo.